Bom dia, gente. Eu pensei que ia só eu conseguir fazer o nosso devocional à tarde, mas assim, deu tempo. Apesar de que eu não terminei meu tratamento, vai durar a próxima semana toda, mas enfim, estamos aqui e hoje eu quero falar de duas mães espirituais, que são Eunice e Lloyd. Eunice é a mãe de Timóteo. Timóteo é o filho na fé de Paulo. E cada personagem da Bíblia ela tem um valor, né? Então, Timóteo, ele é chamado por Paulo de filho na fé. E Timóteo, ele tem essa herança paulina, né? Mas ele tem um legado familiar valoroso. Eunice e Lloyd eram judias, mas eram cristãs também. E criaram Timóteo dentro deste ambiente cristão, né? Então, elas exerceram uma influência muito grande na formação cristã de Timóteo, que além delas vai ter posteriormente também Paulo, né, que o adota como um filho na fé e para ensinar não a ser um religioso, mas para ser um cristão. Nós temos três características nessas duas mulheres. A primeira é uma fé sem fingimento. Em 2 Timóteo 1,5 nos diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Deixa eu baixar Então Lloyd ensinou a sua fé para sua filha Eunice, que repassou para o seu filho Timóteo, né? Paulo se preocupava muito com a religiosidade aparente do meio da igreja, e ele exorta muitas igrejas, né, que agem com religiosidade e não com a fé pura, né, a fé de Cristo, a fé verdadeira, plena. Em 1 Timóteo, no capítulo 1,5, ele fala: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Paulo, ele tinha verdadeira ojeriza, horror, a religiosidade sem você falar o que não vive, né? E isso a gente vê muito dentro das igrejas, a gente vê muito fora das igrejas, a gente vê muito em outras religiões também, por que não dizer, de a pessoa dizer, ó, tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E cada vez mais a gente tem visto isto no dia a dia, neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Lloyd, ela ensinou, sim, Então, a primeira característica de uma mãe espiritual é justamente essa, a fé sem fingimento, né? As crianças, elas percebem, os filhos percebem quando os pais falam e não vivem aquilo. Se eu falo que eu tenho fé, que a gente tem que buscar o Senhor, que a gente tem que renunciar à nossa carne, e na prática eu faço totalmente o contrário, eles são os primeiros a me julgarem, porque eles estão vivendo comigo e eles sabem se eu estou vivendo aquilo que eu falo ou não. Isso não quer dizer que os pais são perfeitos, porque não há perfeição em nós, mas isso quer dizer que os filhos estão vendo nos pais aqueles cristãos vivos, verdadeiros, e que estão buscando cada dia mais se santificar na presença de Deus, cada dia mais aprender com os próprios erros e mostrar a Ele que há um Cristo, que há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. E Timóteo via isso em Eunice e também em sua avó Lloyd, né? A fé, ele é um escudo espiritual que protege a família. Em Efésios 6, versículo 16, vai nos dizer: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
O escudo da fé é a fé que tu tens em Deus, que vai te fazer crer, mesmo naquilo que tu não vê, mas crer no Senhor, que tu também não vistes, mas que tu sentes, e te livrar de todas as armadilhas do inimigo. Outra característica destas duas é a palavra de Deus. Elas tinham a palavra de Deus guardada dentro delas, né? Em 2 Timóteo, o capítulo 3, verso 15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo lembra que Timóteo foi educado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus desde cedo. A mãe era judia, era cristã, porém o pai era grego. Mas mesmo assim, ele não foi pelo caminho do pai. Ele seguiu os ensinamentos da mãe. Olha como é importante isso. Então, essas mulheres, provavelmente, elas nem sabiam ler nem escrever, porque isso era uma coisa que não conseguia alcançar muitas mulheres, o ler e escrever. Mas elas cumpriram dentro daquilo, dentro da fé cristã e dos ensinamentos repassados a elas, de como ensinar o filho dentro dos propósitos do Senhor, né? A gente vai ver a maior parte do tempo dos filhos não é na igreja, é dentro de casa. E é ali onde eles vão ver e é onde do que eles veem é que vão guiar. Então, assim, a parte de Provérbios 22:6 que diz que ensina a criança o caminho no qual deve andar, e ainda quando for velho não se desviará nele. Então, no dia a dia, em família, é preciso haver esse espaço para falar e estudar as escrituras. Uma mãe espiritual, ela ensina a palavra de Deus para os filhos. E terceira característica é o testemunho de vida, né? Atos 16:1 fala: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, desta vez, quem está falando é Lucas. E Lucas está falando sobre a família de Timóteo e descrevendo que conheceu o apóstolo Paulo. E nesta citação, ele revela que Eunice, mãe de Timóteo, e por consequência da avó Lloyd, eram de origem judia, mas eram cristãs, como eu já havia dito, e o testemunho de conversão dessas mulheres é que fez com que Timóteo fosse guiado pelos ensinamentos que foram repassados através dela. Então, o testemunho que você dá na sua vida é o que vale. Por mais que você não tenha alcance da palavra do Senhor por enquanto, mas se você dá um testemunho, você está salvando, porque tem uma frase muito conhecida que diz que a Bíblia que o nosso testemunho de vida é a Bíblia que o mundo lê. Então é através do que eu digo que sou luz, que aceitei a Cristo e que eu sou guiada por Ele. Então eu preciso dar o testemunho de Cristo, eu preciso seguir os ensinamentos de Cristo. Vou errar? Vou, porque eu não tenho um corpo glorificado, eu não estou na perfeição de Cristo ainda, mas eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, e isso é quem vai me ajudar, é o Espírito Santo, o Consolador. É Ele que vai me direcionar os caminhos que devo tomar. Até quando eu falhar, pecar, Ele vai sinalizar para que eu não faça mais. Constrange, pelo amor de Deus, constrange, nos ensina, né? Efésios 6:2 vai nos dizer: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento da promessa. Então, você, através do testemunho, também ajuda até os filhos a honrarem seus pais. Não que se os pais não forem, não estiverem nos caminhos do Senhor, dá o direito dos
filhos não honrarem o pai. De jeito nenhum. Isso é um mandamento dado por Deus e ponto. É honra. Tu quer que teus dias sejam prolongados? Tu quer ser abençoado? Honra teu pai e tua mãe. Mas também tem outra parte. Vós, pais, também não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, é um testemunho. Não, é todo um conjunto do testemunho. Claro, nós vamos ter situações de pais que não estavam na presença do Senhor. Eu fui criada no Evangelho, como vocês sabem, mas eu vim me converter há poucos anos atrás, converter verdadeiramente. E na adolescência eu saí de vez da presença de Deus, dos caminhos, porque eu não tinha uma conversão verdadeira. E isso afetou diretamente a vida dos meus filhos. Todas as minhas atitudes, tudo o que eu tomei para a minha vida atingiu diretamente aos meus filhos. E quando eu me converti, e quando você se converte, você se entrega a sua vida a Deus, você quer que os seus também partilhem desse amor, porque é pleno, só sabe quem tem a plenitude, quanto Jesus preenche todos os vazios que tem nas nossas vidas. Então, você vai enfrentar uma nova batalha. Primeiro, mostrar à tua família que tu é uma nova criatura. E é a parte mais difícil, porque os de fora é mais fácil, que não convivem contigo. Mas os de casa é que precisam ver o teu testemunho diariamente. Mas Deus é aquele que te ajuda. É só tu pedires, que Ele vai te ajudar, vai te dar estratégia e tu conseguirás trazer os teus para a luz. Porque à medida que tu te convertes, eles passam a ser filhos da promessa. E Deus não quer que nenhum se perca, porque antes de ser meu e seu, eles são de Deus. Amém? Então essas são as mães espirituais. Fé sem fingimento, palavra de Deus e testemunho de vida. Estes são os segredos de Eunice Lloyd na vida de Timóteo. Amém, queridos? Eu quero deixar aqui uma pequena oração para que concluamos, né? Senhor Jesus, obrigada por mais este dia, por essa manhã. Quero que ajude me curando, Senhor. Me ajude neste tratamento para que tudo se vá bem. Ó, Senhor, abençoa cada mãe aqui presente que viu e verá esse vídeo e que de alguma forma sejam tocadas. Os filhos também, Senhor, que possam levar os testemunhos aqui para as suas vidas, Senhor, e queiram transformação na tua presença. Assim, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês e até amanhã.